numa sequência de estudos sobre o novo nascimento, que foi proposto, não, foi exigido por Cristo Jesus, né? E é importante a gente entender o novo nascimento, porque tem vários aspectos envolvidos nisso. Hoje o título da mensagem é: o novo nascimento não apresenta, a princípio, aspectos exteriores, tá? Não apresenta, o novo nascimento não apresenta, a princípio, aspectos exteriores, né? As pessoas pensam, eu acho que os cristãos pensam que quando aceita Jesus, né, aparece uma auréola na cima da cabeça, começa a sair umas asinhas de anjo, né? A gente pensa que alguma coisa acontece sobrenatural, porque o novo nascimento é sobrenatural. O novo nascimento é uma obra sobrenatural. Só que a gente, depois que a gente crê em Jesus e fala, você nasceu de novo, a gente no dia a dia, a gente fica um pouco confundido, porque a gente não mudou. Eu estou aqui, a gente se belisca, né? Eu estou aqui. Eu estou aqui, eu continuo, os meus jeitos e trejeitos continuam igualzinho. Mas aí que está a coisa linda. Aí que está a obra de Deus maravilhosa, porque Deus não passa por cima do coração, da mente, da vontade, das emoções de ninguém. Isso é lindo da parte de Deus. Deus, ele opera de maneira sobrenatural, né, pelo seu poder, naqueles que creem, que confessam o nome de Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E a gente tem ministrado sobre isso, que a essência do Evangelho é a morte com a cruz, é a morte com Cristo. Então é preciso que você entenda, ainda para nascer de novo, você precisa morrer com Cristo, porque quando você morre com Cristo, você é batizado, né? A Bíblia chama isso de batismo na morte. A pessoa é batizada na morte, então a velha criatura que nasceu em Adão, que teve o nascimento natural, morre com Cristo, é sepultada com Cristo e ressuscita pelo poder de Deus como uma nova criatura em verdadeira justiça e santidade. Isso é obra e poder de Deus. Isso é obra e poder de Deus. A minha parte e a tua parte é crer nisso. A minha parte e a tua parte é descansar nisso. Descansar. Tranquilo. Mas não é tão tranquilo assim, né? Mas não é tão tranquilo, né? Mas a gente vai ver um pouco na prática tudo isso a partir de hoje, nessas mensagens, tá? Então, a grandeza de Deus, ela se manifestou na minha vida, você não tenha dúvida disso. Se Deus falou que aquele que crê no Filho morre com Ele, ressuscita com Ele, porque essa é a obra que Cristo veio fazer para nós. Deus opera isso, né? Então, atua a força do mesmo poder que ressuscitou Cristo dos mortos, atua sobre a vida de todos os que creem em Cristo. O mesmo poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos, atua sobre cada um de nós que confessou a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E a gente precisa entender que o Evangelho de Cristo, né, ele nos purifica de todo o pecado. Está escrito isso. Não sei por que as pessoas, a gente teima em dizer que ainda está em pecado. Não pode, você tem que separar as coisas. A palavra diz que Cristo nos purifica de todo o pecado. Como assim todo o pecado? Tudo que era referente quando a gente estava na condição de pecado. A velha criatura morreu, e levou tudo, né? Tudo da sua vida até o dia que você aceitou Jesus. Foi tudo jogado nas profundezas do mar. Deus não quer nem saber disso agora, porque agora você é filho, agora você pertence a Ele, né? Então, e o cristão que não compreende isso, né? Ou vamos começar pelo incrédulo. Vamos começar pelo incrédulo, depois eu falo com o cristão. A pessoa tem que confiar e crer nisso. Porque Deus, como eu falei, não passa por cima do nosso entendimento, Deus não passa por cima do nosso livre-arbítrio, Deus não passa. Então, desde o princípio, como está na Bíblia, lá no Éden com Adão, desde o princípio, Deus nos fez livres para dar ouvidos ou não, para confiar ou não. Adão não creu, Adão não confiou, ele foi incrédulo, né? Quando a gente desobedece, eu vou dizer para você, esse princípio é bíblico, tá? Quando a pessoa desobedece uma palavra do Senhor, ela é incrédula, desobediente, porque ela é incrédula. A desobediência vem por causa da incredulidade, tá? Isso aí vale para mim e para você hoje, cristão.
tá? Você tem a palavra do Senhor, a gente vai aprender um pouco sobre isso. Então, Adão não deu ouvidos e levou toda a humanidade para esse buraco, para essas trevas que a gente todo dia presencia, né? Agora, Deus deu um novo mandamento em Cristo. Agora a decisão está com cada um de nós. Crer ou não no enviado de Deus. Agora a decisão está nas tuas mãos, né? Então, quando a pessoa entende, então o cristão que entende isso, ele demora para entender isso. A gente vai ver que o processo é o entendimento mudar. Mas quando o cristão não compreende que o que Cristo fez é suficiente para redundar na minha salvação, na minha glória eterna, né? Quando o cristão não entende isso, que a salvação em Cristo é suficiente para redundar na minha vida eterna com Ele, na minha comunhão com Deus, é semelhante à semente que caiu na beira do caminho, na parábola do semeador que Jesus conta em Mateus 13, 19, é semelhante à semente que cai à beira do caminho e fica suscetível do maligno vir e arrebatar essa semente, né? Então, presta bem atenção, quando a pessoa não compreende, por isso que a Bíblia, o Evangelho de Cristo, ela apela para o entendimento, tá? Apela para o entendimento, a gente precisa compreender, precisa realmente entrar no coração. Quando a gente fala entrar no coração, não é o coração aqui, é a mente. É o entendimento, tá? Então, é preciso entender isso, porque senão o maligno... É por isso que a gente vê, no começo, né, muitos cristãos confundidos e são alvo do inimigo mesmo, que lança setas para roubar a semente que foi semeada naquela vida, tá? Por isso que é importante o cristão, depois que ele aceitou Jesus, ele precisa se inteirar. Ele precisa conhecer as riquezas do Evangelho, aquilo que Jesus me proporcionou. Eu preciso tomar conhecimento, eu preciso me conscientizar, eu preciso tomar posse para a minha vida, né? Isso vem através de ouvir, através de ser ensinado no Evangelho de Cristo. Efésios capítulo 1, versículo 13, diz assim, Efésios 1, 13. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade. Então tem que primeiro ouvir o evangelho da vossa salvação. E tendo nele crido, primeiro precisa ouvir, crer. Fostes selados com o Espírito Santo da promessa, que eu falei a semana passada, né? Graças a Deus, louvado, nós temos um selo. Amado de Deus, você tem o selo de Deus, você tem uma garantia de que se você permanecer fiel, quando você morrer aqui, você acorda diante do teu Senhor. Ou se você estiver vivo, quando Ele chamar a sua igreja, você vai ser atraído por Ele, porque a palavra dEle, Ele é a palavra. Se a palavra estiver em você, você vai ser atraído como um imã. Não tem como escapar. Por isso que eu falo, costumam se falar por aí que a igreja precisa se preparar para o arrebatamento. Como assim? Como se preparar? A igreja verdadeira, o corpo de Cristo, ela está preparada, porque ela tem a palavra no coração. Ela não é a igreja, o corpo de Cristo verdadeiro não é um ouvinte negligente, é um ouvinte que está atento e sóbrio a todas as coisas que estão acontecendo, de acordo com a palavra do Senhor. Então, a igreja, quando o Senhor, né, der o sinal que terminar a edificação do corpo de Cristo, Ele mandará o anjo, tocará a trombeta, e aqueles que são de Cristo serão levados embora. Amém? Nós cantamos, vem Senhor Jesus, vem Senhor Jesus. E a gente tem que entender isso, a linguagem que a Bíblia usa, não é o que você pensa. Você vai ter que desconectar, você vai ter que separar o que você pensava, segundo o conhecimento do bem e do mal, que nós temos, que nós adquirimos lá no Éden, né? Você vai ter que desconectar isso e ligar com relação ao que Deus diz na palavra. E a palavra de Deus diz que aquele que está em Cristo é perfeito. Perfeito, né? Vai dizer isso para o teu colega de trabalho, né? Vai chegar lá no teu colega e assim, olha, ontem na palavra eu vi uma mensagem que diz que eu sou perfeita. A pessoa vai começar a rir na tua cara, né?
Porque aí é que está o negócio. A perfeição que a Bíblia fala não é perfeição moral, não é perfeição com base... É uma perfeição funcional. Quer dizer que aquele que aceitou Jesus está pronto para aquilo que Deus quer. É perfeito para a glória de Deus, entendeu? Não é porque você fez alguma coisa, é porque quando você aceitou Jesus, você se tornou perfeito para o propósito dele na eternidade. É isso que tem que ser entendido com a palavra perfeito. É uma aplicação funcional, não de moral, como se meteu no meio da interpretação bíblica. Aquele que é salvo em Cristo é considerado perfeito. E eu quero tratar algumas características que eu separei aqui da nova criatura, aquele que nasceu de novo em Cristo. Primeiro, passou da morte para a vida. Morte não é a morte física. Quando a Bíblia, especialmente quando a Bíblia fala de passar da morte para a vida, significa que nós todos estávamos mortos. O que estávamos mortos como? Por causa do pecado. Quando Adão pecou, ele morreu. A palavra que o Senhor disse, se você comer, certamente morrerás, aconteceu. Ele não tombou no chão morto. Essa morte aqui que a Bíblia se refere, pela qual Cristo morreu, é a morte, separação de Deus, que é o pecado. Pecado é o fruto estragado, é o fruto que ficou fora do propósito, é o fruto que não serve mais para aquilo que Deus queria. Mas Deus deixou a coisa correr naturalmente, porque Ele já tinha na mente: o meu filho, a palavra que foi rejeitada, vai se fazer carne. Que coisa linda, que coisa preciosa. A palavra que foi rejeitada no Éden se fez carne e habitou entre nós. Passou da morte para a vida. Então, sai da condenação do pecado e entra para a comunhão, livre da corrupção do mundo. Primeira coisa que acontece, a pessoa ela passa a ter comunhão com Deus, passa a ser filho de Deus. Filho de Deus é quem nasceu dele. Não adianta uma pessoa que não é um com o Senhor Jesus dizer que é filho, não tem como. Pela Bíblia não, é filho quem nasceu de Deus, nasce de Deus quem creu em Cristo. Porque morre com ele e é gerado por Deus. É gerado por Deus uma nova criatura e todas as coisas se fazem novas. Quem crê, verá a glória de Deus. Quem crê, verá a glória de Deus. É filho nascido de Deus, gerado da semente incorruptível. Para nascer de novo, tem que ser gerado da semente incorruptível, que é a palavra de Deus. E quando ele é gerado, ele é filho da luz. Ele é santo, ele é justo. Por quê? Não tem nada a ver com comportamento também, tem a ver porque se tornou participante da natureza de Deus, está em comunhão com o Criador, é participante da sua glória. Então é o que Deus é, santo, justo e perfeito. É essa a característica. Aquele que nasceu de novo é homem, mulher, né? Espiritual. Eu sou espiritual, você que crê é espiritual, você que crê é espiritual já. Eu não tenho que buscar uma espiritualidade, eu tenho que buscar Jesus, porque em Jesus eu sou espiritual. Completa, perfeita. Mas isso tem que ter entendimento. Não é assim, cai na cabeça sua. Não cai na cabeça sua. Né? Tem gente que acha que cai na cabeça, entrou. Não entrou. Tem muito crente assim, dando cabeçada, né? Vê se entra, né? Ai, Senhor. Tem que entrar no entendimento. Eu gostei da música que diz aí que a gente cantou, que a gente louvou o Senhor, né? Quando você entrar na presença de Deus, não dobre apenas o joelho, dobre o coração também. Dobre o coração, tem que dobrar o coração, tem que dobrar o pensamento, tem que dobrar. Não adianta você entrar com o narizinho empinado, senão o Senhor vai dizer para você, como disse para aquele fariseu que entrou no templo para orar, se comparando com o publicano. E o Senhor disse, o publicano saiu daqui justificado, esse não. Você quer ser justificado diante de Deus? Dobre o coração também. Dobre o entendimento diante do Evangelho de Jesus Cristo. Dobre. Quem nasceu de novo conhece a Deus, ou antes é conhecido dele. Se tornou um com ele. Jesus orou isso na oração sacerdotal, que eles sejam um como eu sou contigo. Então, aquele que aceita Jesus passa a ter o quê? Ser conhecido de Deus significa ser um com Ele. Essa palavra conhecer
no texto original, significa a união, é a mesma palavra para a união de um homem com uma mulher. Conhecer o homem e a mulher, é a relação, né? Então, essa relação de conhecer a Deus também é essa mesmo, tornar-se um com Deus. Aquele que nasceu de Deus tem o selo do Espírito Santo, é templo de Deus. Templo. Então, quando você for fazer as coisas por aí, você é templo. Né? É sal da terra, é luz do mundo. Jesus falou isso. E quando este tabernáculo se desfizer, nós temos da parte de Deus um corpo glorioso, um corpo transformado conforme a imagem e semelhança de Cristo. Aquilo que foi projetado no Éden, façamos o homem à nossa imagem, se cumpriu em Cristo. E quem tem a Cristo tem a imagem e semelhança de Deus. Aleluia! Você entende? A imagem e semelhança não foi dada para Adão no Éden. Para Adão foi dada a imagem do Cristo que haveria de vir. A imagem e semelhança se cumpriu no homem que foi obediente até a morte, Cristo. E toda geração que proceder dele terá a imagem e semelhança do Senhor Jesus. Aleluias! Reinará com Cristo para sempre. Reinará com Cristo. Reinará com Cristo. Eu gosto muito disso, o Senhor sempre me fala sobre isso, de reinar com Cristo, porque, assim, gente, vocês precisam aprender a administrar suas coisas aí, porque vocês vão reinar aqui. Não é verdade? Se você vai reinar com Cristo, você não sabe administrar a sua casa, não sabe administrar os seus negócios, você não sabe administrar a sua vida. Por isso que o Senhor fala, né? Aquele que foi fiel no pouco, sobre o muito será colocado. Né? Seja fiel no pouco, não interessa. Seja fiel, seja uma pessoa determinada. Administre a sua vida como um sacerdote do Senhor. Homens, sejam sacerdotes das suas casas como um verdadeiro servo de Deus, que pensam como Deus pensa, não como que você pensa. Mulheres, sejam sacerdotisas do Senhor, sendo fiéis em tudo que vocês fazem. Sabe, a palavra de Deus, ela prega-se tanto sobre o comportamento, mas quando o evangelho entra dentro de nós, sabe o que acontece? A gente vive tudo aquilo que Jesus falou lá nas bem-aventuranças. Alguém me bate no rosto, de um lado, eu viro o outro. É muito mais profundo. Aquele que tem a Jesus é muito mais profundo do que comportamento e moral humana, que muitas vezes é hipócrita. Muito mais, muito mais. Então perceba, meu querido, que pecado não está nessa lista. Não está escrito nessa lista que aquele que nasceu de novo continua sendo pecador. Não, graças a Deus. Não está nessa lista, porque o cristão não é mais pecador. O cristão não é mais pecador, porque Cristo não é ministro do pecado. Gálatas capítulo 2, 17. Eu vou repetir isso toda vez que for necessário. Cristo é ministro da justiça. Ele não é ministro do pecado. Pecar na Bíblia, eu vou sempre refazer esse conceito para você mudar o pensamento seu. Pecar, agora estou falando com crente, né? Porque a gente está estudando na quarta, já quase 2 meses, 1 João, capítulo 1, né? Se disseres que não tens pecado, pecar, depois que a pessoa conheceu a verdade, só é possível se a pessoa voltar a um conhecimento que não é o de Cristo, que é o caso dos judeus. Você sabe que a Bíblia foi escrita de maneira primeira para os judeus. Então, o que acontecia no início do Evangelho? No início da pregação do Evangelho, os judaizantes, muito fanáticos, muito ortodoxos, queriam que os judeus, não tinha problema de aceitar Jesus, mas desde que eles guardassem a lei, desde que eles se circuncidassem. Então, ficavam impondo e confundindo a mente dos cristãos, principalmente dos gentios. Então, o que acontece? Muitos cristãos confusos, que ainda não se aprofundaram no conhecimento, ainda era uma semente caída na beira do caminho, começavam a se circuncidar, começavam a cumprir coisas da lei. E Paulo vai falar para eles, vocês caíram da graça. Vocês caíram da graça, então sair fora daquilo que Jesus fez, para você buscar outra coisa, para querer se aperfeiçoar, se santificar, sei lá eu que raio for, você caiu da graça. Caiu da graça, caiu da graça. Entende? Está escrito na palavra. Leia a palavra, porque a palavra é um uníssono só. Ela se fecha. Não tem como você escapar do... Quando você entendeu, ela fecha assim no entendimento, não tem como sair fora.
discerne todas as coisas. Quem tem isso aqui, ó, palavra fechada e lacrada. O pensamento de Deus se fecha na Bíblia de uma maneira maravilhosa. Então, pecar depois de conhecer a verdade significa, escreva isso, voltar a um conhecimento que não é o de Cristo. Ou seja, é se apartar do Evangelho de Cristo. É querer misturar. O Evangelho de Cristo não permite mistura. Não permite, não permite. Tem gente que quer, eu sou evangélico, mas eu também sou isso, sou aquilo, sou aquilo. Negativo, você não está na graça. Não está na graça. Eu tenho que falar isso para o teu bem eterno. Você que se corrija. Você que busca a verdade. Não está na graça. O Evangelho de Cristo é suficiente. Deus estabeleceu isso para eu ter comunhão com Ele e participar do propósito eterno para sempre. Ponto. E a conscientização dessas realidades que são espirituais, porque a gente está aqui, ó. O Senhor tem falado isso e eu penso que eu estou louca. Mas o Senhor tem falado. Você está aí, mas na verdade você está aqui comigo. Você entende isso? É difícil de explicar em palavras. É difícil. Eu estou aqui, fisicamente aqui, ó, nesse lugar, Comunidade Evangélica Unida, estou diante de vocês, mas na verdade eu já estou lá com Ele. Já estou com o Carlos. Aliás, o Carlos, eu sonhei com ele essa noite, depois eu conto. Então, a conscientização dessas realidades espirituais, do que somos e do que temos em Cristo, se dá pelo conhecimento. Não vai cair na sua cabeça. Né? Tipo um balde, né? Se fosse, né? Eu pegava um monte de balde e jogava. E joga. Né? Jogava uns baldes, né? Tem uns que aprende e nunca chegou ao conhecimento da verdade. Isso que dói no pastorado, viu? Dói. Dói de lamentar. Aprende e nunca chega ao conhecimento da verdade. E o resultado não é bom, hein? Só você ler na carta lá de Paulo. Então, o que precisa? Se conscientizar. Como? Estudando a palavra. Pessoa, criatura, filho de Deus. Precisa ler a palavra, precisa estudar, precisa pegar essa Bíblia. Ela não é enfeite. Ela é mais importante que qualquer título deste mundo. Você está preocupado com doutorado? Pois saiba que isso daqui é o suficiente para que você seja o máximo. Ao máximo. E a gente despreza isso. Ah, Senhor. É por essa conscientização que os cristãos, é por essa conscientização dos cristãos que os apóstolos, meu pensamento vai tão rápido, que você não tem noção, eu tenho tanta coisa para falar, que eu me atropelo. Calma. Sim, calma. É por essa conscientização que os apóstolos oravam, e eu oro também, que eles clamavam a Deus para que abrisse os olhos, para que eles vissem tudo que eles têm. Efésios capítulo 1, versículo 18 e 19. Efésios 1, 18 e 19. Eu vou ler do 17, eu pus 18 aqui, mas eu vou ler a partir do 17, tá? Efésios 1, a partir do 17 até o 19. Peço a Deus, Paulo está orando, peço a Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Tá? Essa palavra espírito tem a ver com o entendimento, tá? Porque Deus nos deu um espírito, e é o espírito do homem que lhe proporciona ter entendimento, ser capaz de entender. Deus deu o espírito, e esse espírito que Deus deu faz o homem ser capaz de discernir, de entender as coisas. Então Paulo está orando para que Deus conceda espírito de sabedoria, de revelação no pleno conhecimento dele. Peço que ilumine os olhos do coração, ou os olhos do entendimento de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês e qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos. Olha a linguagem de Paulo, que entendeu isso, ele fala com toda a categoria, saibam qual é a esperança de vocês, para que vocês não fiquem titubeando entre dois pensamentos, saibam qual é a riqueza da glória da sua herança, para que vocês considerem tudo deste mundo como esterco, diante do que Deus tem preparado para você,
que olhos não viram, que ouvidos não viram, que jamais penetrou no coração humano. Valorize aquilo que é principal. Eu não digo para você deixar de fazer outras coisas. Não digo para você parar de trabalhar, a partir de hoje eu vou me dedicar à palavra, vou parar de trabalhar. Não estou falando isso. Estou falando que você tem um dia de 24 horas. E que nesse dia de 24 horas, você pode priorizar em algum momento, eu vou meditar na palavra do Senhor. Aqui da comunidade, vocês não têm desculpa. Não tem, porque palavra para vocês aqui não falta. Eu publico diariamente no grupo da igreja palavras que é para chacoalhar, bem do alto, hein? Essa semana eu publiquei uma que até eu fiquei chacoalhada. Então, é só pegar o texto, ter o capricho de pegar o texto, abrir a sua Bíblia, porque Deus quer isso. Não quer que você pegue prontinho, tá? Ele quer que você vá na sua Bíblia, porque às vezes eu pus um versículo, mas na hora que você for ler, Deus vai falar com você no outro versículo, não no que eu falei. Palavra do Senhor para você. Ouvindo? Está ouvindo? E qual é a suprema grandeza do seu poder em nós? Suprema grandeza do seu poder em nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Então, existe uma suprema grandeza do poder de Deus na minha vida, na tua vida. Suprema. Não é pouca coisa. Não é pouca coisa, não. Suprema grandeza do seu poder. Efésios 2, capítulo 2. Eu vou ler bastante coisa aqui, eu quero que você me acompanhe com a sua Bíblia aberta, vocês aqui. Se você tiver uma Bíblia aí, por favor, abra. Efésios capítulo 2, de 1 a 10. Olha que Paulo continua falando aqui com eles, com os cristãos de Éfeso. Ele lhes deu vida, Jesus, né? Lhes deu vida. Quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Era a condição de pecado antes. Nos quais vocês andaram noutro tempo. Veja que Paulo se refere a essa velha criatura como outro tempo, porque o cristão agora vive um novo tempo, amém? Então, outrora vocês viviam segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Presta bem atenção nesse versículo. O príncipe deste mundo, quem é que é? Por ora, Satanás. Tá? Não adianta você ficar com medo, não adianta ficar... É Satanás. E ele atua sobre os filhos da desobediência. Os filhos da desobediência já são dele. Já são dele. O prazer dele é atacar a mim e a você. É roubar a semente. Por isso que cristão que fica aí flutuando no nada, é alvo dele. É alvo dele. Então, ele atua nos filhos da desobediência. Quantos cristãos que agora estão em Cristo, não vou dizer que eles não se converteram, mas não obedecem a palavra. E aqui eu dou um alerta para você, porque o Senhor tem me incomodado muito com isso. Há muitos cristãos, e isso não é bom, que não tomam conhecimento da palavra e vivem em desobediência à palavra, fazendo coisas que o Senhor... Não é uma determinação, mas se você ama o Senhor, você deixaria de fazer. Se você ama o Senhor, você deixaria de fazer. Amém? Então, preste atenção no que eu estou falando, tá? O espírito da potestade do ar atua nos filhos da desobediência. Então, cuidado com a desobediência, mesmo você que é cristão, tá? Versículo 3. Entre eles, também nós, todos, andamos no passado. Então, todo mundo nasceu nessa natureza, né? Inclinado, debaixo da potestade do ar, né? E seguia as inclinações da nossa carne. Então, Paulo se colocou junto porque ele também fazia parte desse bolo, né? Da velha criatura. Seguindo as inclinações da carne. Você precisa estudar e mudar o conceito de carne, porque o conceito de carne não é o que é ensinado nas igrejas. Não é, não é e não é. Confundiu tudo. O conceito de carne é seguir preceitos contrários. Primeira coisa, carne, quando você vê a palavra, de maneira geral, é lógico que carne pode se referir ao corpo físico, pode se referir à descendência, mas de maneira geral, e nas cartas do apóstolo Paulo, já vou te adiantar isso, que o termo carne se refere a seguir um pensamento, uma doutrina contrária ao evangelho. É aquilo que eu te falei. Se você
deixa de seguir o evangelho para seguir uma outra doutrina que não tem a ver com o evangelho, você apostatou da fé. É carne, voltou para a carne. Por isso tem alguns cristãos que voltam para a carne. Por quê? Carne não é porque a gente pensa na carne como caiu no mundo, está em pecado, fez isso, fez aquilo, caiu. Não. A apostasia começa no coração. Se apartar da palavra do Senhor, desobediência. Entende? Então a gente tem que entender isso. Carne é seguir pensamentos contrários, é não ter o conhecimento de Deus, tá? Paulo fala, anote o texto, se você quiser, tiver interesse, Efésios 4, 17 e 18, depois você lê lá, por favor. Se eu entrar aqui, eu vou embora. Eu vou ficar só na página 2 do meu estudo de hoje. Ai, Senhor. Efésios 4, 17 e 18, vai ler lá. Fazendo a vontade. Então, antes você seguia os pensamentos que você tinha, carnais, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, olha só a condição, éramos por natureza filhos da ira como os demais homens. Tá? Por que eu falei que carne tem a ver com conhecimento contrário ao evangelho? Porque o Paulo usou muito o termo carne por causa dos judeus que se apegaram à doutrina judaica. A doutrina judaica era uma idolatria. Então, Paulo chamava isso de que eles confiavam na carne. Por isso que o termo carne acabou sendo usado muito, principalmente pelo apóstolo Paulo, para designar os judaizantes, que queriam infiltrar de qualquer forma a lei mosaica que tinham. Eles entenderam errado a lei mosaica, como muito evangélico entende hoje ainda, olha, cuidado com isso, né? Entende errado, eles entenderam errado o propósito da lei e passaram a usar dela como um baluarte. Quando a palavra dizia, vocês são pecadores, vocês não são filhos. Eu dei a palavra porque a lei é dada para transgressores, não é para salvos. A lei não é dada para filhos. Para filhos é a graça. Para filhos é a graça. Então, por isso que você tem que desvincular carne também de comportamento. Tá? Então, veja só, ele diz que eles estavam sujeitos a isso e era por natureza filhos da ira, como também os demais. Ou seja, ele está falando com os judeus ali, né? Ele era um judeu, ele estava falando com os judeus, de uma maioria, né? Então, o que acontece? É preciso entender essa linguagem bíblica. É preciso entender o pensamento bíblico, não o que a filosofia diz, não o que o homem diz, doutores dizem, mas o que a palavra de Deus diz. Leia e você verá que isso é a verdade, porque o Espírito Santo não tem dois pensamentos. Versículo 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. Pela graça vocês são salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo. Olha que aleluias. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça vocês são salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. A fé, como eu já falei anteriormente em outras mensagens, a fé não é a crença da pessoa, a fé é algo que Deus deu, é Cristo, a fé manifesta, dom de Deus. Versículo 9, não de obras. Aqui essas obras, justamente, Paulo, olha como o pensamento tem que casar tudo, ó. Não de obras, por quê? Não é obras provenientes da lei, porque o judeu se prendia a fazer as obras da lei. Então, Paulo já enfatiza, não de obras. E para nós que não somos judeus, são seguir mandamentos de homens. Obras humanas. Tá? Para que ninguém se glorie. Tá? A salvação vem da promessa de Deus e não de obras humanas. Tá? É pela graça. A salvação é pela graça. Ela vem da promessa de Deus e não das obras humanas. Ponha isso no teu coração. Versículo 10. Aí vem a cereja do bolo, né? Porque somos, nós, os que cremos, né? Somos feitura dele. Essa palavra o pastor uma vez pregou, e eu achei muito lindo, né? Que o pastor usou, nós somos poema das mãos de Deus, tecidos por ele. Poemas de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Olha lá, agora já é outra conotação, você tem que entender agora o que, mas aqui, ó, tá vendo?
Somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então, as boas obras que a Bíblia fala não é as tuas, é o que Deus preparou. Você sabe quais são as obras que Deus preparou? Zelo sem entendimento. Zelo sem entendimento. Perigo. Você tem que saber quais são as obras que Deus preparou para você. Mas que obras são essas? Não é eu ser boazinha, não é ajudar os pobres, não é levar cesta básica, não é fazer isso, não é fazer. Você pode até fazer essas coisas, mas não são as obras que Deus requer. Não são as obras que Deus requer. Ponto. Eu não vou entrar nisso agora, senão é outra mensagem. Tem que entender. Então, amados, você vê a necessidade que a criatura era uma criatura, agora passou a ser filho, né? É filho de Deus, mas tem um processo. A gente não foi arrancado do mundo, Deus deixa seguir o curso natural. Ele deixou porque ele tinha um propósito, e isso coopera para o nosso bem, de alguma forma que hoje a gente não entende. A gente fala, por que você não tirou daqui a gente logo desse mundo? Que mundo cruel, mundo mau, blá, blá, blá. É tanta provação, é tanta tentação, é tanto isso, é tanto aquilo. Será que eu vou aguentar? Né? Assim, gente? Ó céus, ó terra, né? Mas Deus quis que você continuasse aqui, no terreno do inimigo, cercado de inimigos, para que a glória seja dele e não tua. Ele está com você. Amém? Ele está contigo. Maior é o que está em você do que o que está. Você acredita ou não? Então, existe um processo, né? Depois que a gente nasce de novo, para Deus, a gente nasce de novo é para Deus, não é para o homem. Quando eu nasci de novo, eu não apareci com as asinhas aqui batendo, tudo é uma imagem legal, né? As asinhas batendo, a auréola balançando. Não, apareceu a figura da Ana, em carne e osso. Mas Deus colocou um tesouro primeiro nos vasos de barro. Por isso que a gente tem que entender o que Deus quer nisso. Para que Ele seja glorificado. E você também depois. Porque tem recompensa. Então, depois que você nasceu de novo para Deus, essa realidade espiritual para Deus, mesmo não sendo perceptível aos sentidos humanos, não é uma coisa visível, né? Quando uma pessoa aceita Jesus, você não vê lá, que bom, né? Dá um estralo assim, uma luz, um terremoto. Não tem nada disso. É tão silencioso. Mas Deus tem falado muito sobre o silêncio comigo. É tão silencioso, mas é tão poderoso. O poder do silêncio. Deus faz tudo, ó, quietinho. Mesmo não sendo perceptível aos sentidos humanos, algo de fato aconteceu na regeneração, no novo nascimento. O que aconteceu? Esse corpo está aqui, mas ele foi desfeito. O corpo do pecado, no qual eu nasci, esse corpo é natural. Esse corpo natural não pode entrar no reino dos céus. É o que falta. É o que falta. O resto está aqui dentro. E o que está aqui dentro vai fazer com que esse corpo, na hora que tombar aqui, receba imediatamente um corpo glorificado, glorioso, poderoso como o de Cristo. O corpo do pecado foi desfeito, Romanos 6,6. Pois foi crucificado, morto e sepultado. Ou você crê nisso, ou tudo é balela para você. Ou você crê nisso, ou todo o evangelho é balela. Mas eu creio. Você crê? Então o pecado perde o domínio sobre o meu corpo físico. Olha o que Deus fez. No terreno do inimigo, o inimigo que fez o homem. Olha que coisa que Deus fez. Presta bem atenção. No terreno do inimigo, o inimigo que fez o homem, né, que tentou o homem caiu no pecado. Adão, estou falando de Adão. Eu sou uma nova criação no terreno do inimigo. Olha, plantação do Senhor.
para que ele seja glorificado. Presta atenção, por isso que você glorifica Deus. Você glorifica Deus, não é cantando musiquinha, não é dizendo aleluia, glória a Deus, não é falando em línguas, é obedecendo a palavra do Senhor, é sendo verdadeiramente sal e luz nesse mundo destemperado e trevas. Abrindo a tua boca para corrigir o insensato, falando a palavra de Deus a tempo e a fora de tempo, na cara do inimigo. Eu já enfrentei demônios ali mano a mano. Você sabe o que mais espantou os demônios das pessoas que eu orei? Não foi a minha oração sai, não. Ele até estremecia. Mas foi quando eu falei, vamos ler a palavra, minha querida. Vamos ler a palavra. E quando a pessoa começou a ler a palavra comigo, saiu tudo. Tudo sai da vida da pessoa. Porque o inimigo não suporta a palavra do Deus vivo. Não suporta. Você não tem noção do poder que tem a palavra do Senhor. Não tem noção. Mas tenha, viu? Mas busque isso. Então esse corpo aqui, ele deixa, ele decorre, esse corpo natural, ele foi desfeito. É a palavra do Senhor, ele foi desfeito, né? E quando eu morrer, a morte que foi dada lá no Éden, a morte não é física, eu volto a falar, a morte que prende todo mundo que não confessou a Jesus, que leva para o inferno, ela não pode me prender quando eu morrer aqui. Porque a morte, certamente morrerás, suga todo mundo que não creu em Cristo. Todo mundo desde o Antigo Testamento que não cria na promessa do descendente que iria salvar a humanidade. A morte suga para longe de Deus. Mas aquele que tem a Cristo, a morte não pode segurar. A morte não segurou a Cristo e não vai segurar nem a mim, nem a você que crê. Porque não pode. Isso é espiritual. Não é físico, você não vai ver com os olhos físicos. Mas é muito verdadeiro e poderoso. E eu sei, e você sabe também. Porque o Espírito do Senhor testifica no nosso coração a palavra da verdade. Então, amados, a morte não pode reter aqueles que morrem com Cristo. Não pode. Aleluia, que coisa tremenda, que coisa, é uma realidade espiritual. Isso ocorre, como eu já disse, pelo mesmo poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos, opera naqueles que creem, ressuscitando-os e fazendo-os se assentar nas regiões celestiais com Cristo. E aqui, por isso que vou frisar isso, que a regeneração não precisa ser visível aos olhos humanos, aos aspectos físicos, aos sentidos, né? Não. Embora a pessoa continue aparentemente a mesma, a sua relação com Deus agora é outra. Plena comunhão. O que mudou? A relação com Deus. Por isso que se mudou, eu não sou mais serva do pecado, a minha relação é com Deus, eu tenho que seguir o quê? A minha carne, que seguia pensamentos carnais? Não, eu tenho que seguir o quê? A palavra, tem que nortear a minha vida, tem que mudar meus pensamentos, tem que me transformar. Isso é parte minha e tua. Porque Deus não faz o que compete a você e a mim. Não faz. O impossível Ele fez. Te salvar, que ninguém poderia te salvar. Cristo se fez carne para nos salvar, porque Ele veio como homem, sem pecado. Só um homem sem pecado poderia pagar o preço do pecado. Ele fez isso. Aleluia, glória a Deus para sempre, eternamente a Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador. Mas a tua parte, o Evangelho não é recebido passivamente. Ele é recebido sim, com a graça de Deus, mas exige ação e exige perseverança. Exige ação e perseverança. E você vai entender através dessa palavra de hoje e das próximas que eu vou te falar. Tá? Então, embora a pessoa continue a mesma, a relação com Deus é outra. Isso que importa. Você não tem que... eu não estou para agradar os homens aqui, eu estou para agradar meu Deus primeiro. Por isso que esse é o sentido. Tá? Então, a relação com Deus mudou. E, embora Deus usou a mesma massa, barro, para criar nova criatura. Ele pode fazer isso, Ele é o Criador, Ele tem o poder bará, mas a natureza mudou. A massa é a mesma, mas a minha natureza é completamente diferente de quando eu nasci. Amém? A tua também? Diga, eu sei, Senhor, que é. Você está num corpo de barro, mas a tua natureza é completamente diferente, porque você agora é participante da natureza divina, livre do pecado e servo. Tem que entender o que significa isso, servo da justiça. Você era servo do pecado, agora você é servo da justiça.
João 17, olha que Jesus orou. Então, essa pessoa, ela pertence a Deus, ela está no mundo, mas ela não é mais ao mundo. Tá? Por isso que você tem que mudar o teu foco, a prioridade das tuas coisas. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Né? Então, o foco, eu trabalho, mas o meu foco está na eternidade. Eu tenho que usar tudo que eu sou e tudo que eu tenho para o bem do reino eterno aqui agora. Tá? João 17, 14 a 16. Olha que Jesus falou. Dei-lhes a tua palavra. O mundo os odiou. Ó, pensamento contrário à palavra. Você vê como casa tudo? Ó, o mundo tem um pensamento contrário a Deus, contrário à palavra. Então, quando você fala a palavra, não se espante de ser rejeitado, de ser ironizado, de ser debochado. Não se espante, isso é normal. Aleluia, se for assim. Porque diz que você é bem-aventurado. Se você for, né, rejeitado porque você falou a palavra de Deus diz que você tem um galardão maior. Não se calou com medo de rejeição, medo de ficar sendo excluído. Então, deles a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo. Jesus está falando isso, não são. Jesus não falou, não serão do mundo. Eles não são mais do mundo, olha lá. Presta atenção na conjugação dos verbos, nas palavras. Jesus disse, eles não são do mundo assim como eu não sou do mundo. Jesus já equiparou com ele, olha lá. Presta atenção, cristão. Eu não peço que os tires do mundo, olha lá, mas que os livre do mal. Por quê? Porque ele sabia que a gente ia continuar como Jesus padeceu isso. Ele sabia que você ia ter oposição, que você ia ter tentações, né? É por isso que a palavra diz que Deus não vai permitir uma tentação que você não maior que você possa suportar. Então está no teu domínio. Suportar tentações, sim, Senhor. Não me vem com essa, não consegui. Não conseguiu porque você é desobediente e incrédulo. Não tem essa que um crente. Não consegui. Consegui como? Onde que está o seu coração? Está dobrado diante do Senhor ou não? Então, o Senhor nos ajuda. Ele sabe do território que a gente está. Ele sabe que esse mundo, a gente tem essa pressão. E é gostosa essa relação de pertencer a Deus. Você pertence, olha, não os tire do mundo, né? Mas guarda do mal, porque nós somos teus. Então o Senhor te guarda no dia a dia. Nas broncas da vida, Ele está com você. Nas ingratidões, nas traições, etc, etc. O Senhor está com você. Essa nova criação, ela é liberta da condenação do pecado, escapou da corrupção do mundo e vive em plena comunhão com Deus. Externamente, nada mudou, né? Mas essa pessoa, embora não tenha mostrado fisicamente nada, ela é outra pessoa para Deus, em comunhão com Ele, tá? Aleluias! E uma coisa muda, fundamentalmente, quando a pessoa nasce de novo. Aí que vai começar a aparecer a verdade de quem é quem. De quem é quem. Quem é dele e quem não é dele. Quem disse que é, mas não é. Quem disse que é, mas não é. Vai começar a aparecer, porque Deus sabe o que Ele faz. Então, uma mudança crucial algo acontece. Primeiro, quando a pessoa se converte, já começa o quê? A mudança de entendimento. Porque a pessoa antes, eu achava que eu agradava a Deus, sendo boazinha, sendo uma boa filha, sendo honesta, fazendo isso. Eu era uma maravilha. Mas o dia que o Gasparoto chegou para mim e falou assim, Ana, você tem que entender que você é pecadora. O quê? Como assim que você se atreve? A santa do pau oco? Eu nunca me esqueço desse dia, eu me lembro até do lugar, na minha casa, lá em Santos, eu me lembro exatamente o dia que ele me confrontou. Ana, você tem que entender que você é pecadora. Nossa, eu fiquei brava, hein? Você imaginou essa coleriquinha sem o Espírito Santo? Já pensou essa coleriquinha sem o Espírito Santo? Eu só não dei um pontapé nele. Eu só não mandei ele para...
Porque no pingo de educação ainda tinha. E tenho ainda, né? Graças a Deus. Mas eu não gostei. Na hora eu fiquei brava com ele. Disse, que é isso? Você está me ofendendo? Como assim? Eu não sou prostituta, eu não sou nada, está me chamando de quê? Eu não estou falando isso, Ana. Estou falando que você precisa entender o conceito de pecado na Bíblia. Pecado. Aí ele me explicou, bababá. Mas aí, ainda ficava com aquele olho com ele, assim, ó. Então, quando eu entendi, eu tive que mudar a minha concepção. E quantas pessoas não se achegam a Jesus porque não dobram o coração? Não dobram. Não, eu sou isso e vou morrer assim. Vai morrer, vai para o inferno com tudo isso. Quantas pessoas a gente não ouve e fala assim, não, eu nasci nessa religião e vou morrer nessa religião. Uau! Que idolatria! Jesus não é religião, pessoa! Jesus é a tua vida. Se você não mudar a tua concepção, você está perdido com toda a tua religião inteira. Tem que entender isso? Palavra do Senhor, não é da Ana não, hein? Não é minha não, hein? Então, a primeira coisa que já mudou é o entendimento. Eu tive que me dobrar no entendimento, né? Porque o entendimento é isso que Deus não tocou. Ele não tirou, não mexe nisso, não mexeu no pecado e não mexeu quando nasceu de novo. Entenderam? A vontade, emoções, né? A disposição, o entendimento. Não, ele não mexeu. O dom de Deus é irrevogável. Então, Adão pecou, continua com tudo. Eu tenho condições de discernir tudo. A gente não discerne porque a gente não conhece a palavra e faz as coisas erradas porque não conhece a palavra do Senhor. Mas o Senhor, a volição do homem é parte do homem. Né? Como eu falei agora anteriormente nessa mesma palavra. Tá? Que Jesus, ele é parte do homem, mudar o entendimento. O que Deus tinha que fazer, ele fez. Então, primeiramente, quando eu diante do Evangelho, eu tive que entender o Evangelho, abandonar a minha concepção que eu tinha sobre Deus, né, de salvação, de como agradar a Deus, e passar a crer no enviado dele. Porque se eu não passasse a crer no enviado dele, conforme a palavra dele, e confessar que Jesus é o Cristo de Deus, que morreu por mim, mas ressuscitou, e vivo está, e quem nele crê, como ele ressuscitará, se a gente não confessar isso, não entender isso, não adianta, né? Tem que confessar isso. Não basta dizer que Jesus é bom, que Jesus é um bom mestre, que Jesus é um anjo, que Jesus é... Isso não salva ninguém. Você tem que confessar com o entendimento das Escrituras, porque sem as Escrituras, todo zelo de Deus, como era dos fariseus, é zelo sem entendimento. E Deus quer entendimento, e essa parte é nossa. Amém? Então esse processo, quando a gente nasce de novo, de mudar de concepção e aceitar Cristo, se chama metanoia, que é mudança de pensamento, tá? Quando a gente aceita Jesus e crê na salvação providenciada por Ele através do Evangelho, tá? Esse é o arrependimento para a salvação. E aí o cristão começa então, quando ele vai tomando ciência, ele já muda. Primeira coisa que aparece, o fruto dos lábios. Olha lá. O novo nascido aparentemente não mudou nada, mas começa a aparecer o quê? O fruto dos lábios. Eu creio em Jesus Cristo. Então você vê que as pessoas gostam de confessar logo Jesus Cristo, né? Ultimamente teve um cantor aí famoso, né, que começou até, falou assim, né, e declarou que ele agora era discípulo de Cristo. É o primeiro fruto. Começa a aparecer na boca da pessoa. Eu sou de Jesus agora, eu entendi. Mas você não é isso, não era aquilo. Não, eu entendi que essas coisas não estavam de acordo com a vontade de Deus. Olha lá, já começa a falar, a árvore começa a produzir frutos. A árvore que é Cristo em mim começa a produzir frutos. Olha que coisa linda. Então você começa a confessar de acordo com a palavra. Então por isso que é preciso continuar aprendendo a palavra. Amém? E nisso consiste a nossa perseverança, né? Então depois a gente precisa... Aí depois que a gente vai começando a confessar a Cristo, a gente precisa deixar-se transformar pela renovação do entendimento. O Senhor tem me falado tanto sobre isso, que a transformação do entendimento é tão importante e essencial para a salvação da alma no final. Tá? É muito desprezada por muitos crentes. Então,
A gente precisa se deixar transformar pela renovação do entendimento. Para quê? Para alinhar a minha vida aqui já a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus tem que permear todo o meu ser. Todos os meus membros, tudo. Então, eu tenho que alinhar o meu caminhar aqui à palavra. É aqui que vai entrar o comportamento, não antes, está entendendo? Olha lá como se mudou, como o inimigo transtornou, colocou o comportamento na frente das... Que isso? Primeiro você precisa entender o evangelho, depois que você entender o evangelho, você vai começar uma mudança de entendimento pela palavra. Você tem que colocar a palavra em prática na tua vida. Você tem que viver, não pode ser ouvinte negligente, não pode, crente não pode. E aí que vai entrar comportamento. Tá? Para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus em tudo. Nisso consiste a nossa perseverança. Esse é o culto racional que Deus quer de mim e de você. Isso é servir a Deus com entendimento. Tá? Mas eu vou continuar semana que vem. Tá? Senhor da glória. Fica com esse gancho. A renovação do entendimento é algo importantíssimo. Confundido com outra terminologia, que é a santificação. E você precisa entender a diferença. Eu termino aqui para você, Deus te abençoe, te guarde, que essa luz maravilhosa que brilhou na minha vida, brilhe na tua e traga pleno esclarecimento da vontade perfeita e agradável do Senhor para você, em nome de Jesus.